Sabemos que o sistema comunista e socialista não funcionam. Isso é evidente devido à própria história, de acordo com a própria história. Então, por que as pessoas hoje ainda continuam achando que o comunismo e o socialismo pode funcionar? Introduzem isso nas escolas, introduzem isso nas mídias, achando que isso pode, de alguma maneira, funcionar. E é justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Salve galera, seja bem-vindo ao canal Sai da Merda. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre Ludwig von Mises, que é a mentalidade anticapitalista. Bom galera, esse livro ele trata de como funciona a mentalidade dessas pessoas que tendem a pensar que o capitalismo ele é ruim para a nossa população, que tendem a pensar que o comunismo seria a solução ou o socialismo, que são as mesmas coisas de um ponto de vista econômico. Como que ele explica ali, von Mises explica essa narrativa? Lembrando que eu vou dividir esse vídeo aqui em 3 partes. Esse livro é bem complexo, então por isso eu vou dividir ele em 3 partes. A primeira parte eu vou falar sobre qual a intenção do capitalismo e como que o Estado ele intervém na mente da população. Beleza, galera? E é isso. Bom, galera, o que é o capitalismo em si? O capitalismo é aquele sistema em que preserva o seu capital. Isso é basicamente o que é capitalismo. Bom, o que o Estado ele faz com o seu capital hoje no Brasil? Ele coloca limites. Você não pode, se você não pagar o seu IPVA, se você não pagar o seu IPTU, se você não pagar seus impostos corretamente, se não declarar imposto de renda, se você não fizer nada disso, você perde o seu capital. Ou seja, o seu capital é confiscável se você falhar com algumas exigências do Estado. Então, esse é o sistema que vemos hoje. Não pode ser considerado um capitalismo porque ele não preserva o capital do indivíduo. Tendo isso, vamos falar aqui sobre von Mises, né? O que ele fala, qual é a intenção do Estado, qual é a intenção do capitalismo para o indivíduo, que é o cidadão comum. O cidadão comum é nós que consumistas, né? São todos nós. Que consomem um arroz, que consomem feijão, que consomem um celular, que está sempre comprando, que está sempre girando dinheiro, que fazem o sistema inteiro funcionar, você entendeu? Qual a intenção do capitalismo nesse sentido? Ele desproletariza o cidadão comum, e aumenta a possibilidade e poder dos burgueses, chamados assim nas escolas, né? Então é exatamente isso que ele faz. Ele aumenta a capacidade do trabalhador, do cidadão comum, ao seu poder de compra, a sua melhor condição de vida, o seu melhor conforto para a vida, e também favorece o burguês. Então os dois crescem nesse ponto de vista. Você pode ver os países de primeiro mundo, que são países considerados capitalistas, que a intervenção do Estado é baixíssima. Por exemplo, Suíça é um país bem rico, né? Você vê que as pessoas pobres de lá são os ricos do Brasil, né? Então eles estão sempre crescendo em harmonia, né? Só que, claro, tem uns muito mais ricos e um pouco menos ricos, são considerados baixa renda, né? Então, exatamente assim funciona o sistema capitalista. Ele aumenta a capacidade do pobre e aumenta a capacidade do rico também. É simultâneo isso. Os dois crescem, ninguém perde. O Estado ele vem para intervir nesses dois crescimentos. O que ele faz? Ele coloca regras. Ele fala assim, você que está ganhando muito aí, dono da Coca-Cola, eu quero uma parte do seu dinheiro. Você entendeu? Não vai me dar não? É o seguinte, a partir de amanhã você não pode vender mais que 10 Coca-Colas para uma determinada região. Você entendeu? Ou seja, aí fudeu. Então se você não contribui com a gente com imposto, a gente vai determinar essa lei. Você entendeu? Então o que acontece? Ele coloca limites no seu produto, você não pode vender tantos produtos ali, você tem que pagar a taxação aqui, você precisa de imposto ali, senão você não consegue fazer com que o seu produto gire, entendeu? Não trabalha. Você tem que fazer de acordo com a restrição do Estado. Se o Estado determina isso, é aquilo, entendeu? Se o Estado fala 30%, é 30%. E não tem como você discutir, porque ele é o único que tem o monopólio da força, eu já falei isso nos vídeos anteriores. Ele é o único que tem o poder de falar assim, você pode ser preso se você desacatar a nossa autoridade. Se você falhar com isso, você vai ser condenado, você vai pagar imposto, você vai pagar multa, você vai, em outras palavras, né? É exatamente isso que o Estado faz, ele intervém.
E o que acontece? Quando ele intervém, ele dificulta o crescimento do rico, entendeu? Ele dificulta o crescimento do burguês. Quando dificulta o crescimento do burguês, o burguês ele tem articulação, ele tem dinheiro, né? Ele tem articulação em negócio, ele consegue pagar um advogado, ele burla o sistema e continua crescendo, você entendeu? Ele tenta diminuir o crescimento do burguês, ele continua crescendo, ele manipula, ele paga alguém ali, compra um juiz, ele faz isso, acabou, entendeu? Ele continua crescendo. Ou paga uma coisinha ali, ele considera, entendeu? Aquela multa ali, foi paga, mas nem foi, não teve nada de pagamento nenhum. Mas enfim, são assim que ele faz as manipulações. Agora, já o pobre miserável, né, que está aí com sua conveniência, tem aí seu mercado de esquina, né? O que acontece com esses caras aqui embaixo? Eles começam a decair. Por que eles decaem? Porque eles não têm um capital proporcional para comprar o Estado, você entendeu? Então as leis que eram restritas para o Estado grande, que era para as pessoas, para o Estado grande não, para as pessoas burguesas, têm um capital maior, elas conseguem manipular, mas o pequeno aqui não consegue manipular essas restrições. Então ela vai ter que fazer de acordo com a restrição do Estado. Então, fazendo de acordo com a restrição, não dá, não sobra nada. Paga imposto ali, paga uma taxa ali, paga isso aqui, paga ali. No final não sobra nada. Então ele declara falência. Então as pequenas empresas estão cada vez mais pobres, estão diminuindo seu capital, estão vendendo uma parte delas, estão fazendo mais pequeno, estão fazendo na internet, né, vendendo na internet porque é mais barato. Então estão buscando alternativa, tentando sobreviver nesse sistema. E, então é exatamente isso que o Estado faz. Ele empobrece o cidadão comum e enriquece o cidadão burguês. Ao contrário do capitalismo, que cresce os dois simultâneos, ele faz o contrário. Ele empobrece e enriquece o cidadão. Então essa questão de o rico, o pobre está ganhando mais pobre e o rico cada vez mais rico. Isso é verdade, mas isso não é porque o rico aqui em cima, o burguês, é o culpado e responsável por isso. É o que as escolas, é que o movimento comunista, socialista, explica para a turma das escolas, das universidades em geral. Eles explicam que quem é o culpado é o burguês. Já ouvi frase, burguês safado. É o burguês, os grandes empresários, que são culpados pela miséria extrema. Mas eles não percebem que tem uma coisa entre eles, uma gangorra entre eles, que fazem esse papel. Que faz esse papel de aumentar o poder dos grandes empresários e empobrecer a população. É o próprio Estado. O Estado, o governo, ele tem esse papel. Os sindicatos, né, que são responsáveis para as pessoas ir buscar esses direitos, né, tentar tirar do rico, né, esse puta que pariu. Aquele cara da historinha lá, o Robin Hood, né, que tentava tirar dinheiro do rico e dar pro pobre, sempre foi um grande estúpido. Isso é outra coisa que eles usam para incentivar a mente da galera, entendeu? Eles colocam isso na mídia, entendeu? Ele coloca isso nas novelas, antigamente. Ele coloca isso nos desenhos de uma forma camuflada, entendeu? Então ele faz isso tudo, isso o Estado ele faz. Ele que exige as diretrizes da quem tem o poder, né? Da mídia, tem o poder da nação, tem o poder de muitas coisas. Então as mídias são um grande responsável por essa mentalidade anticapitalista, anti-crescimento, né, vamos dizer assim, porque eles não querem, eles querem atacar um alvo que não é o alvo, entendeu? Eles atacam os grandes burgueses, brancos na maioria das vezes, né? Já entra a questão racial aí. Então, atacam os ricos, mas esquecem do verdadeiro culpado, que é o Estado. Galera, espero que vocês tenham entendido mais ou menos aqui como que sucede essa manipulação do Estado para o empobrecimento do pobre e o enriquecimento do rico. Espero que vocês tenham entendido isso. Nos próximos vídeos vou trazer mais explicando sobre esse brilhante livro de Mises. É um clássico, muito fácil de ler. Se você tem interesse em comprar esse livro, para você adquirir essas informações de uma forma mais clara e mais específica, compre pelo link embaixo na descrição aqui. Ali tem uma plataforma onde tem todos esses livros que eu mostro aqui no canal. Se não tiver ali, você clica na bolinha de pesquisa e vai ser direcionado à Amazon. E você comprando pelo link, você ajuda o nosso canal a crescer e aumentar a qualidade para vocês. Beleza, galera? Um forte abraço a todos. Espero vocês no próximo vídeo. É isso. Tchau, tchau.